Boa noite, caríssimos irmãos e irmãs. Bem-vindos ao Parque Espiritual do Monte Alverne. A atividade desta noite, ela dá sequência às comemorações dos 40 anos desta casa, da casa de Francisco de Assis, de Chico Xavier. E a nossa atividade desta noite, ela constará da apresentação de um vídeo. Posteriormente, nós convidaremos aqui à frente os nossos irmãos que participaram de alguma forma, acompanharam o início desta casa, que acolheu e que acolhe tantos corações aflitos e que se dedica ao Evangelho de Jesus, a levar os conhecimentos do Cristo para diversas pessoas. Aqui nós recebemos com muito carinho todos que aqui acorrem para avançar no aprendizado do Evangelho de Jesus, para serem confortados, para junto conosco ombrearmos com Jesus neste trabalho de construção da terra prometida aos mansos e aos pacíficos. Dando início então à nossa atividade, nós vamos convidar o nosso querido irmão Sérgio Miller para proferir a prece inicial. Senhor Jesus, esta noite, Pai querido, se reveste de comemorações para todos nós, os trabalhadores encarnados e os nossos irmãos que já estão no plano espiritual. Este mês, nossa casa comemora 40 anos, principalmente de auxílio à comunidade brasiliense. Como nosso irmão Acácio disse, as portas abertas a nos receber, a todos, para aliviar as nossas dores, para acalmar os nossos sentimentos, Senhor, porque nós sabemos das dificuldades que o trabalho vinculado ao bem exige de nós muita persistência, tenacidade, coragem de enfrentar as nossas fraquezas, Pai querido. E hoje agradecemos tantos irmãos que vieram prestar esta homenagem. O nosso abraço fraterno a todos esses irmãos que com muito amor à causa espírita estão aqui. Agradecendo também Francisco Cândido Xavier, Francisco de Assis, nossos irmãos que militam já no plano espiritual, nosso irmão Aristonte, Azul, Dr. Langerton, Dr. Aníbal, são tantos que vamos parar por aqui, Senhor, e te dizer gratidão, Pai, pelo Monte Alverne, e gratidão, Senhor, pela tua infinita misericórdia para com todos nós. Que assim seja, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, então, como anunciado, nós vamos realizar agora a projeção de um vídeo que, justamente para rememorarmos
o trabalho dos nossos irmãos pioneiros que alavancaram a construção deste espaço, deste centro.
Bom, né? As imagens emocionantes retratam bem o comprometimento com a obra do Cristo. E para dar sequência nessa segunda fase dessa nossa atividade de hoje, nós vamos convidar aqui o nosso irmão Renato, que vai conduzir esta fase. Boa noite a todos. Então, como o Acácio já nos disse, nesse momento agora a gente vai convidar algumas pessoas que acompanharam o Monte Alverne, na verdade até antes mesmo do Monte Alverne começar a existir, e pessoas que estão aqui desde o início, né? Como a gente pôde ver, né? Desde os primeiros momentos que o Monte Alverne começou a existir, né? Nessa localidade, como uma casa de trabalhos espirituais. E antes do Monte Alverne, como a gente vai poder ouvir nesses relatos, o nosso querido Ariston Santana Teles, né, fundou um primeiro centro espírita aqui em Sobradinho, chamado Chão de Flores. E por isso nós convidamos o nosso querido amigo Francisco para fazer um breve relato, porque o Francisco esteve, né, desde também lá dos primeiros momentos do Chão de Flores, acompanhando os trabalhos lá, e continua, né, Francisco, trabalhando nessa casa, que continuou mesmo quando o Ariston veio para aqui e iniciar os trabalhos no Monte Alverne. Então, Francisco, por favor, a gente vai ouvir agora o relato um pouquinho do Francisco. Boa noite a todos. É difícil a gente chegar aqui e não se emocionar com essas imagens, mas, além da emoção, a alegria, né? Ser espírita é alegria. E eu tive a oportunidade de conviver com Ariston 28 anos da minha vida. Quando Ariston chegou no mundo espiritual, voltou para o mundo espiritual, eu tinha 28 anos que conhecia ele, e quando eu conheci ele, tinha 28 anos também. Então, a gente pôde acompanhar algumas coisas. E uma das coisas que eu caracterizava muito nele, que eu achava legal, e acho ainda, é a alegria e a espontaneidade com que ele passava para a gente pequenas mensagens, despertando em nós a nossa consciência como espírita, como trabalhador de uma casa. E essa história que o Renato fala, que começou, né, ela começou de uma forma bastante singular, né? De uma forma que até hoje a gente olha com saudade, né? Minha história com Monte Alverne, Chão de Flores, começou por causa de uma promessa de um frango, né? É uma história interessante, mas antes da gente falar isso, a gente vai falar do Chico Xavier. Vou tentar ser o mais breve possível. Um dia o Chico estava, na década de 50, no Luiz Gonzaga, nos trabalhos espirituais, e terminou palestra, terminou passe, terminou tudo, e o Chico estava ali sozinho. Quando entrou dois espíritos com bastante luminosidade, carregando um irmão em muitas dificuldades espirituais. E o Chico, logo que viu aquele espírito necessitado, uma condição difícil, o Chico reconheceu. Era um antigo trabalhador da casa. E um irmão que jogava na loteria, na época, e falava: Chico, se eu ganhar a sorte grande, eu vou dar um dinheiro para o Luiz Gonzaga. E nunca ganhava, até que esse irmão sumiu. Então, depois de muito tempo, o Chico recebe essa visita desses dois espíritos, trazendo esse irmão para ser assistido. E o espírito
chegou ao Chico e falou assim: Chico, eu vim trazer o dinheiro que eu estou devendo para o Luiz Gonzaga. Eu ganhei a sorte grande. Ele ganhou, mas não pagou, né? Ariston fazia isso. E aí o Chico virou para ele e falou assim: meu irmão, esse dinheiro ele não serve mais nem para você e nem para o Luiz Gonzaga. E levaram o coitado para tratar do mundo espiritual. Nossa história com Monte Alverne é mais ou menos assim, né? A gente muito jovem, era da mocidade de uma outra casa, e estudo sistematizado, aquela coisa toda, e a casa ia fazer um evento beneficente e estava arrecadando os donativos. E chegaram para a gente lá e perguntaram quem poderia dar um frango. Aí a gente com vergonha, né, jovem, aquele monte de jovem lá, né, e todo mundo prometendo, eu falei: não, eu vou dar um frango também. E o colega que estava comigo, que eu não vou falar o nome aqui, né, também falou: eu vou dar um frango também. E quando a gente saiu, a gente começou a conversar: onde é que eu vou arranjar um frango para pagar, né, a oferta que eu ofereci para casa? E o colega meu, que estava numa situação mais difícil que eu, falou assim: Chico, eu queria entrar na fila para ganhar um frango. Aí eu pensei: poxa, e agora a gente não pode nem roubar, né? Porque agora a gente é espírita, conseguir chegar aqui com um frango roubado, a dívida aumenta. Moral da história: com vergonha, a gente saiu daquela casa e nunca mais voltou, né? Eu estou falando aqui, né, que se eu chegar necessitado um dia lá naquela casa é por causa desse frango, viu, gente? Mas eu conversei com o presidente e ele aceitou pagar o frango 30 anos depois. A gente vai lá pagar esse frango e ele disse que vai, em toda palestra que ele for chamado, ele vai contar. Então, se ele vir aqui contar a história de um presidente e não quiser citar o nome, sou eu, né? Então, a gente vai parar no Chão de Flores. E chegando no Chão de Flores, por causa desse frango, a gente foi muito bem acolhido. E a gente ficou encantado, né? Como foragido de outra instituição, a gente ficou muito encantado, porque ali ninguém sabia dos nossos débitos. Mais ou menos o que acontece quando a gente reencarna. E aí a gente chegou no ano de 92, no Chão de Flores, e um ano depois, a gente ouviu falar pela primeira vez do Monte Alverne. Uma colega nossa, né, falou assim: olha, tem um Monte Alverne, o Ariston ainda não te chamou, não? E eu notei a descrição do Tom, que a casa já tinha, né, dificuldade com o trabalhador, e não chamou para cá, talvez com medo da gente desfalcar lá e aquela coisa toda. E a gente veio aqui. E aqui a gente teve a oportunidade de ver muitas, muitas coisas bonitas, tanto aqui quanto lá. A gente ficou encantado com os livros psicografados. Ariston psicografou 13 livros, montou uma livraria, né? E os recursos ajudavam muito a gente. Meu agradecimento ali a Isa, que foi graças a esses livros, né, que a gente conseguiu dar uma casa, uma sede própria para o Chão de Flores, que também, pela mesma dificuldade, surgiu o Monte Alverne. Então, nessas duas instituições, e aqui a gente foi muito feliz, porque a gente testemunhou coisas muito belas, né? Fizemos excursão para Uberaba, mas um fato que nunca me fugiu da memória foi um dia que o Langerton, nessas imagens aí, provavelmente foi até nesses dias aí, que eu lembro que tinha uma cabaninha assim, né? A gente vinha para cá, que o Langerton e sua equipe estavam montando um trabalho. Tudo era muito mais simples do que é hoje, né? Um trabalho de assistência com a fitoterapia. E na hora que eu estava saindo de casa, tinha um familiar meu chorando muito, com dor de cabeça, coisa toda. E eu falei para aquele familiar: falei, vamos lá para o Monte Alverne, que vai ter, né, vai ter o Langerton, vai ter um tratamento espiritual. Quem sabe você melhora dessa dor de cabeça? E a pessoa insistindo:
que não, e eu insistindo que sim, até que eu fui vencido pelo não. Aí eu falei, olha, se você quer ficar aí, né, sofrendo com essas dores aí, é a sua escolha. Eu vou para o Monte Alverne. Eu vou para o Monte Alverne, porque eu sei que eu vou aproveitar muito. E ali aquela pessoa ali chorando na minha frente, e isso mexeu com os brios desse familiar nosso. Que ele falou, não, eu vou também. Eu vou também. E veio comigo. E chegou aqui, tinha a filhinha do passe. Tinha a filhinha do passe, né, para as pessoas irem se acalmando antes do evento. E eu e esse nosso familiar entramos na fila, né? E ela tomou o passe. Ela tomou o passe e quando saiu, ela falou, nossa, onde é que estava toda aquela dor de cabeça? Onde é que estava toda aquela coisa? Foi até o Tom que aplicou o passe nela, né? Parece que tirou com a mão. Como eu estou bem agora? Falei, pois é, você queria ficar, né, em casa, sozinha, em lágrimas. Então, a espiritualidade está sempre arranjando meios da gente crescer. E essa instituição, né, eu destaquei esse ponto, mas muitos outros. Então, de 95 até 2001, né, nós conseguimos comprar um terreninho para o Chão de Flores. O Ariston e a Isa, né, nos ajudaram muito. Os bancos que estão lá foram doados aqui, eram bancos do Monte Alverne que foram doados. E aí nós fomos ficando sempre mantendo esses laços com esse bosque, com essas coisas todas que a gente tem aqui. Em 2003, a gente teve a oportunidade de ver nascer uma outra instituição, fruto também do esforço direto do Ariston, que foi o Grupo Alta de Souza, que permanece até hoje lá. Né? Em 2003, eu, a Noêmia e o Belchior, só nós três participamos. As coisas estavam muito difíceis e a gente fez uma reunião com 3 pautas, né? Fechar o Chão de Flores por falta de trabalhadores, né? Alugar ou vender e distribuir o dinheiro para as outras instituições. Era um momento muito difícil para o Chão de Flores e para o Chão de Flores também, lá na chácara. E a gente pediu alguns conselhos para o Ariston, ele falou, marca uma reunião, faz uma prece e vê o que a espiritualidade faz. E nós fizemos essa reunião, e dessa reunião nós decidimos que não iríamos fechar o Chão de Flores e nem abandonar a chácara. Nós iríamos, né, fundar uma outra instituição. Ou seja, parece que a coragem, né, dobra, e a gente estava com um problema, passou a ter 2. Aí assim nasceu o Alta de Souza, Sérgio, que nos assiste até hoje, que a gente é trabalhador lá e aqui. Então, gente, a gente guarda com muito carinho todas essas lembranças, e a nossa fala do começo foi apenas para a gente refletir o que a gente tem prometido para o Cristo, para a doutrina, qual for o nosso projeto reencarnatório, que a gente não vem parar numa instituição dessa ao acaso. Né? Todos nós temos compromissos aos quais, né, deveremos prestar contas. Então, o que eu queria dizer é isso, é que eu sou muito agradecido ao Ariston, ao Van, ao Gessé, ao Amon, a Tia Azul, né, muito feliz de ter convivido com todas essas pessoas, Dona Iracema, né, o pai da Isa, eu não estou lembrando o nome aqui, mas tive a oportunidade, Henrique, pois é, seu Henrique também. Então, eu só tenho a agradecer, né, o Iris, né, o Iris, todas essas pessoas que ajudaram a gente, né, individualmente e ajudaram na divulgação da doutrina. Tá? Muito obrigado, Isa, muito obrigado, amigo, onde você estiver, Tia Azul, né? Foram momentos bem difíceis, né? Mas conseguimos
recuperar. Apenas a título de exemplo, um dia tia Azul estava chorando num dos bancos lá do Chão de Flores, que a gente não sabia se a casa ia acabar ou não, né? E ela estava... Eu falei, tia Azul, não sabia por que ela estava com os olhos tão marejados. E eu perguntei, por que a senhora está assim? Ela falou assim, o Chão de Flores não pode acabar, né? E, ao mesmo tempo, a gente lutando aqui, né? O Ariston, principalmente, lutando para manter essa casa. Isso porque as dificuldades estão aí para ser vencida. A espiritualidade espera de todos nós muita coragem, muito discernimento, muita renúncia, muita abnegação, e que a gente consiga pagar as nossas promessas daqui e do mundo espiritual. Muito obrigado, gente. Então, agradecemos ao Francisco. Para as pessoas que não, né, conhecem todos que foram aqui citados, né, a Dona Azul é a mãe do Ariston, né, do nosso querido Tom. O Íris é um outro pioneiro que acompanhou o Ariston desde antes mesmo dele vir a Brasília, desde Salvador, na Bahia, né? E o Íris veio a Brasília, o Íris não está aqui conosco, ele está na Bahia, conseguiu um momento de descanso com a família, que surgiu, né, sem planejamento, e ele estaria conosco hoje, mas então foi à Bahia, que é onde começou tudo, na verdade, né? O Ariston é baiano, o Ariston é de Bom Fim de Feira, uma cidadezinha, um vilarejo, um distrito pequenininho que nós tivemos a oportunidade de conhecer agora, recentemente, em janeiro. Fomos lá, demos uma volta, tentamos ter algumas informações, né, da família do Ariston, do pai do Ariston, da Dona Azul, etc. Foi um momento muito significativo. É um distritozinho, né? Um vilarejo que tem deve ter o quê? Umas 4, 5 ruas, né? Foi lá, e nem foi ali, o Ariston nasceu ainda na zona rural desse distrito, né? Então foi lá que começou, e o Íris, né, é um amigo do Ariston. Eles se conheceram em Salvador, depois que o Ariston veio a Brasília, o Íris veio atrás do Ariston, né? Era amigo e espírito obsessor do Ariston. E então, só para situar um pouquinho, o Chão de Flores, então, como o Francisco falou, né, teve origem nessa chácara aqui em Sobradinho, e, como ele explicou, quando eles conseguiram um terreno, em outra localidade em Sobradinho, esse centro se deslocou para um outro endereço, né, Francisco, que é também em Sobradinho, e lá nessa chácara conseguiu-se manter mais uma casa, como o Francisco mencionou, né, Alta de Souza, que o nosso querido Sérgio, que é trabalhador aqui do Monte, também lá, né, Sérgio, trabalha, né, e a gente vai ouvir aqui um pouquinho o Sérgio contar de como, né, que a casa está, os trabalhos estão se dando, porque é mais uma casa aqui, irmã do Monte Alverne. Então, o Sérgio Miller vai falar um pouquinho. Muito bem, irmãos. Aqueles que quiserem conhecer essa casa, que foi já citada por aqui, fica na AR-21, Sobradinho 2. As atividades lá também, os horários são... alguns horários vão chocar com o Monte Alverne e com o Chão de Flores. Mas, às vezes, esse choque de horários ele é até providencial pela espiritualidade. Por quê? É como se formasse um triângulo no astral. Isso quem nos conta são os próprios benfeitores que militam nas casas, onde, então, vão ser, em comunhão, as 3 casas vão ter esse aporte da espiritualidade. Vamos ter os nossos irmãos trabalhando conosco, mensagens aparecem nos grupos mediúnicos. Então, isso é interessante nós observarmos que essa comunhão de trabalhadores dos 2 planos,
encarnados e desencarnados. Às vezes o irmão do Chão de Flores pode ir no Alto de Souza, o irmão do Alto de Souza vem aqui no Monte Alverne e fazem as atividades em comum, em conjunto. Então isso é muito gratificante, isso é muito bonito, nós vemos que o trabalho do outro lado é muito maior do que nós imaginamos. Esses irmãos foram citados aqui, a dona Zulmira, o Ariston, continuam as suas atividades no plano espiritual e nos trazem essas informações. Sim, para quem não conhece, né? Temos o Jovan, que está aqui presente, encarnado, e o Amon e o Gessé já estão no plano espiritual junto com o Ariston. Então vejam os irmãos que essa comunhão, como nós falamos, esse contato, só pode gerar as atividades com muita alegria, com muito amor de verdade, para nós recebermos esses irmãos que muitas vezes são familiares nossos de outras encarnações. Aparecem nas reuniões, às vezes aqui, às vezes ali na outra casa. Então, esse contato no plano espiritual dessas três casas não deve ser por acaso, como nós sabemos. E para nós que trabalhamos como formiguinhas, essa é a grande verdade, porque essa fala ela é muito atual, infelizmente, meus irmãos. Os trabalhadores são poucos, né? E a seara é muito grande. Então fica aí quase que um apelo de nossa parte, me desculpem, para aqueles irmãos que querem trabalhar, que têm necessidade, venham conosco. Monte Alverne, Chão de Flores, Alta de Souza. Vamos trabalhar, meus irmãos. As casas estão de portas abertas para nos receber. Esses amigos espirituais estão de portas abertas para nos receber. Então, após esse nosso convite a todos, as atividades no Alto de Souza. Começando a semana, domingo pela manhã às 8 horas, temos o trabalho da desobsessão. Nas segundas-feiras, a partir das 20 horas, temos o tratamento mediúnico. Na quarta-feira, temos o estudo da doutrina espírita. E aos sábados, palestra pública, passe e a sopra fraterna. Quem quiser conhecer, o convite está feito. Então, é uma alegria muito grande passar essas pequenas informações para vocês e agradecer. Agradecer a Ariston, agradecer a tantos benfeitores que nos tratam com muito carinho, muitas vezes até sem merecermos, né, meus irmãos? Muito obrigado. Então o Sérgio pôde fazer esse registro, né, de que essa casa, Altar de Souza, continua com seus trabalhos, né, acontecendo aqui no plano físico. E aí isso me fez lembrar, gente, que em 99 eu estive com Ariston fazendo uma viagem para ele fazer algumas palestras na Bahia, né? E o primeiro lugar que a gente foi é Palmeiras, na Chapada Diamantina. Estava tendo um evento da região, um evento espírita, né, juntando alguns municípios ali daquela região. Foi um movimento grande para aquela localidade. E chegando lá, eu e ele, fomos de carro, nós dois, e aí chegando em Palmeiras, nos levaram para o lugar que a gente ia ficar dormindo. A gente ficou lá uns 3 dias ou 4. E esse lugar onde eles deixaram a gente para dormir, né, ficar hospedado, era um centro espírita desativado. Era uma casa que era um centro espírita desativado. E aí a gente foi dormir lá, e a Ariston foi para um quarto e eu fui para o outro, né? Isso foi em 99, eu cheguei aqui no Monte em 96, então, né, vocês estão vendo que eu sou menino, né, imagina naquela época, né? E eu estava começando aí na doutrina. E Ariston foi para um quarto e eu fui para o outro. Aí lá veio a primeira noite, né? Eu fui dormir. Aí, no momento que eu me vi acordado dormindo, né, no plano espiritual, eu vi o trabalho acontecendo ali naquela casa. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu acordei assustado, no meio da madrugada, né, com a minha pouca experiência naquela época, se hoje ainda é pequena a minha experiência naquela época,
né, porque eu vi o trabalho acontecendo, algumas coisas do trabalho espiritual acontecendo no centro, que do lado de cá estava desativado, mas do outro lado não tinha desativado nada, né? Aí de manhã cedo eu fui conversar com o Ariston. O Ariston falou: Renatinho, eu não dormi quase nada, porque a solicitação de trabalho era constante. Eu falei: meu Deus do céu, né, Ariston? E aí eu me lembrei disso por quê, né? Porque graças a Deus o Altar de Souza está lá, a chácara, né? Continua com os seus trabalhos no plano espiritual e no plano físico, porque precisa, né, ter, claro, um centro espírita precisa estar dos dois lados trabalhando, né? E lá, né, o trabalho estava suspenso naquela época, né? E então a gente viveu essa experiência de presenciar um trabalho espiritual acontecendo num centro físico, onde o trabalho tinha sido suspenso, mas espiritualmente não tinha, né? Então, isso, e as noites seguintes foram assim, né? Sem conseguir dormir, né? Porque né, a gente sentia os trabalhos acontecendo lá. Então, agora a gente vai convidar a nossa querida Marcinha, Márcia, que apareceu aqui no vídeo. Você viu o vídeo, Marcinha? Você apareceu, acho que você foi quem mais apareceu aqui nesse vídeo. Chega aqui. Não precisa. Então vocês estão vendo que a Marcinha já está aqui tem tempo, né? Então conta pra gente só um pouquinho assim, né, de momentos que você viveu aqui. Quando o Renatinho falou, eu assim, né? Ai, Renatinho, eu não quero falar não, porque estou um pouquinho cansada, estou cuidando da minha mãe que está com Alzheimer e tem sido uma luta assim bastante grande para nós. Mas vou tentar aqui falar alguma coisa, né? Eu conheci o Ariston, eu tinha 15 anos de idade. Ele fazia palestras no Bezerra de Menezes, e aí um dia eu cheguei lá, aí a gente chegava lá, não sei por que a gente escrevia lá num livro, aí estava lá escrevendo no livro, Ariston chegou atrás de mim e falou: que letra bonita. Ele era todo engraçado, né? Sempre gostava de fazer gracinha. Aí eu, nossa, que cara interessante, né? Porque eu achei muito interessante a forma como ele me abordou naquela noite. Mas assim, eu não me lembro a primeira vez que eu cheguei aqui no Monte. Mas eu lembro muito bem que a gente vinha para cá, eu não sei se passou o filme todo, da gente falando de como a gente ficava aqui no Monte. Ah, tá. Mas a gente vinha para cá, né? E assim era um espaço assim que era muita mata, né? Porque vocês veem o monte hoje, mas na época que a gente chegou aqui não tinha essa vizinhança que tem hoje, né? O monte era o mato e pedra, né? Quem conseguiu tirar um pouco de pedra e fazer com que as plantas realmente florescessem aqui no monte foi a dona Iracema, quando veio de Portugal, que é a mãe da Isa. Então, era muita pedra e muito mato, mas era um lugar assim, maravilhoso, como é até hoje, né? É um lugar maravilhoso. E a gente vinha para cá, a gente esquecia das horas. A gente chegava, às vezes, aqui 9 horas da manhã e saía daqui 11 horas da noite. Eu não sei o que tanta gente fazia aqui, mas a gente ficava conversando, trabalhava, arrumava, tirava uma pedrinha do lugar, plantava uma flor, né? E era tudo muito gratificante. E, às vezes, eu costumo falar até que eu tenho saudade de nós, porque a gente tinha uma alegria de estar aqui, uma alegria de estar com as pessoas, uma alegria de trabalhar, que era uma coisa assim que eu hoje não sei nem explicar quanta alegria a gente sentia nos primeiros dias que a gente chegou aqui no Monte Alverne. Mas eram assim, dias muito felizes, e meu pai sempre ficava assim, muito chateado às vezes, e falava: o que vocês fazem naquele lugar? Você vai para lá 9 horas da manhã, volta meia-noite, eu fico até preocupada, o que vocês tanto fazem naquele lugar? Eu falei: pai, a gente chega lá, a gente começa a trabalhar, organizar, é um lugar que precisa da nossa ajuda, é um lugar que está sendo formado, então a gente fica lá conversando e trabalhando, né? Mas ele realmente não entendia. E aí foi passando o tempo, a gente conseguiu fazer do Monte um lugar, né, mais agradável em termos de de fazer um lugar mais ocupado, né? E aí o Ariston se perguntava, né? Mas está faltando alguma coisa nesse lugar, né? Falta alguma coisa. E aí de noite ele sonhou e os espíritos falou para ele: falta uma farmácia. E aí falou para ele ir até Uberaba e conversar com o Langerton. E aí ele foi até Uberaba, né, sozinho, primeiramente, ou com Isa, eu acho. E quando ele voltou, ele juntou 11 pessoas, né,
O Van, o Íris, Belchó, meu irmão, nós éramos 11 pessoas. E falou, vamos ali que nós vamos conhecer uma pessoa, mas ele nem falou o que a gente ia fazer. E aí a gente foi conhecer o seu Langerton, começou o trabalho da farmácia, e depois, no final, eu falava para ele, nossa, você me arrumou encrenca, né? Vamos ali, e eu estou aqui até hoje, nesse trabalho, que é um trabalho de muita responsabilidade, é um trabalho de amor, mas também de muita responsabilidade para a gente. E aí a gente conheceu o seu Langerton e começamos o trabalho da farmácia. E o seu Langerton, ele fazia questão, quando ele conheceu o Monte, de vir para cá. Todo carnaval ele vinha para cá, ele juntava todos os alunos dele, que nós temos farmácia no Brasil todo, né? Todos esses alunos vinham para cá no carnaval, porque o São Langerton, desde a primeira vez que ele pisou no Monte, ele fazia questão de vir dar as aulas aqui no carnaval. Né? O seu Langerton desencarnou em 2000, tem 22 anos. Não lembro bem a data assim, que ele desencarnou, mas tem 22 anos. 4 de abril de 2023. Não, 2003. 2003. Isso. Mas, assim, eu e Isa e Ivan, nós fomos aluna dele durante mais de 10 anos, né? E a gente aprendeu muito. Eu vou até usar uma expressão que o Chico usou, né? Simplicidade. O seu Langerton era um homem simples. Né? Ele não tinha nem a 4ª série, mas era respeitado pela medicina, pelos médicos. Muitas vezes os médicos faziam seminários e convidavam o seu Langerton para estar junto com eles. E o seu Langerton falava que ele recebia, né, as receitas dos espíritos, e que os espíritos, quando começou a conversar com ele, a primeira vez que conversou com ele, falou, eu vou falar uma vez só, pega caderno e caneta e eu vou falar uma vez só. E ele foi passando aqueles ensinamentos para a gente. E era uma pessoa muito simples, e durante o tempo que ele esteve vivo, que a gente teve esses encontros aqui no Monte, era assim, um momento de muita alegria para a gente, pela simplicidade que ele ostentava e pelo conhecimento que ele tinha. Então, a farmácia é aberta até hoje, né? Nós abrimos a farmácia em 2002 e está aqui, funciona até hoje, mas tudo o que a gente aprendeu foi o que o Sr. Langerton. Depois que ele desencarnou, tem um grupo, né, que continua o trabalho dele, mas lógico que o que a gente viveu com ele é inesquecível e não é a mesma coisa com o grupo que ficou, mas assim, a gente leva o trabalho porque sabe que ele da espiritualidade continua nos acompanhando, continua nos assistindo, talvez até mais de quando ele estava encarnado. E é isso, gente. Estou aqui desde o início. O Monte Alverne é um lugar de paz, um lugar de luz, um lugar de alegria, uma escola para a gente, é um lugar onde a gente tenta aprender todo dia a sermos pessoas melhores. Todos nós temos as nossas dificuldades enquanto seres humanos, a gente erra, a gente acerta, né? Mas assim, o Monte Alverne é uma escola e que a gente tenta todos os dias aprender um pouquinho mais para ver se quando a gente retornar para o plano espiritual, que a gente retorne um pouco melhor do que quando aqui a gente chegou. Eu brincava assim com o Ariston, né, que vamos ali, e até hoje eu estou trabalhando, mas a gente sabe que todos nós, enquanto pessoas espíritas e enquanto espírito, a gente assume as nossas tarefas lá do outro lado. Né? Então, os espíritos sempre falavam, olha, o seu nome já diz tudo, Márcia Farmácia. Então, com certeza foi, né, algum compromisso que eu assumi e que a gente está tentando levar adiante aqui na Terra. E espero em Deus que eu consiga, né, trabalhar aí até o dia que eu retornar ao plano espiritual. Mas, assim, a gente sente muita saudade do seu Langerton, porque ele era um espírito incrível. Às vezes ele chegava aqui, ou às vezes eu ia para a casa dele, né? Muitas vezes eu estava aqui com problema, trabalhei uma época na presidência da República. Aí um dia eu falei assim, não, vou lá conversar com o seu Langerton um pouquinho. Mas você chegava lá, às vezes você nem conversava, você ia para conversar, mas você nem conversava. Só de estar perto dele, a gente já sentia uma paz, uma alegria, sabe? Eu não sei nem explicar assim, em palavras o que a gente sentia perto do Langerton e perto do Ariston também, né? Que foi uma figura que sempre esteve presente na minha vida e que vendo as fotos dele aqui hoje, é muita saudade que a gente sente, né? Porque é um espírito também que
ele tinha assim o trabalho espiritual como a primeira coisa da vida dele, e eu achava muito bonito isso, né? O Ariston, quando era quarta-feira, ele estava aqui sempre, ele era o primeiro a chegar, ele era o primeiro a arrumar as cadeiras, quando, né, tinha cadeira, ou dar uma olhada se estava tudo correto. Então, o trabalho dele espiritual, para ele tinha em primeira conta. Né? É bem diferente quando a gente vê um espírito como o Ariston e como o Langerton, que o trabalho espiritual para eles era a vida deles. Né? Era a vida deles. E sinto muita saudade dos dois, do Langerton e do Ariston, porque foram pessoas marcantes em minha vida, e eu sei que eles devem estar aqui nos ouvindo, e eu só tenho a agradecer a vocês dois por tudo que vocês fizeram por mim e por tantas pessoas que passaram por vocês. Muito obrigada. É isso. Então, só também contextualizando, o Langerton, essa pessoa que a Marcinha falou, desenvolveu esse trabalho belíssimo, importante, e todo o trabalho mediúnico do Langerton começou pelo encontro que ele teve com Chico Xavier, né, em Uberaba. O Langerton é de Peirópolis, um vilarejo próximo a Sacramento, né, terra de Eurípides Bassanufo, e perto de entre Uberaba e Sacramento. E Sacramento ali, né? Indo em direção a Araxá. Então, agora o tempo já andou, viu, gente? A gente vai, hoje o trabalho vai um pouquinho além das 9 horas, não muito. Então, agora a gente vai convidar o Geovan, né, que também está aqui no Monte desde o início, como já foi citado, né, o nosso querido Geovan, que é irmão do Ariston. Então, vai contar para a gente um pouquinho desses momentos iniciais do Monte Alverne, né? Boa noite a todos. O Monte Alverne foi e sempre será um parque espiritual, uma fonte de luz, que todos nós sabemos que é e vai existir sempre. Ariston, o início de sua vida, ele foi ele mesmo conta, minha mãe também contava, né? Um garoto muito peralta, né? Mas tudo que ele fazia desde criança era para alegria, né? E aos 17 anos, para 18, meu pai sempre insistindo para que ele ingressasse na doutrina, né? Mais jovem ainda, demorou um pouco, mas a partir do momento que ele passou a frequentar a doutrina espírita na mocidade, 17 a 18 anos em diante, ele ia para a mocidade ou ia para a evangelização. Ele não abandonou mais a doutrina. E foi uma missão que ele abraçou com todo amor e se dedicou durante toda a sua vida a divulgar, a promover, a trabalhar por todos que estava a seu alcance, né? E nós acompanhamos isso durante a vida dele, né? Estamos continuando o trabalho aqui, que é muito árduo, porque às vezes tem muitas pessoas no auditório, mas na hora do trabalho, como o Sérgio comentou, são poucos. Quando ele comprou essa área aqui, o meu pai veio aqui visitar, fazer uma visita a nós, ele ainda morava na Bahia, e ele chegou aqui, olhou, só viu, como a Marcinha falou, pedras. Ele falou, meu filho, para que você comprar um terreno desse? Não dá para você plantar nada, não dá para criar nada. Vocês vão criar o quê? Bode aqui? Porque nessas pedras não tem outra coisa para sobreviver. E ele falou, meu pai, eu já tenho uns planos, né? E aí ele foi realizando com muita dificuldade, com muito trabalho, porque o recurso é pouco. A gente sabe que os centros espíritas mais simples é o mais aconchegante, é o que tem energia melhor, que é feito com muita dificuldade.
com os braços dos próprios frequentadores, né, como foi feito o Chão de Flores, o Monte Alverne, né, Alta de Souza, todos foi com muita dificuldade, pouco recurso, e o trabalho era nosso. Os trabalhadores, como ele dizia, que nós éramos os faxineiros, né? É quem trabalhava. Então, todas essas instituições foram feitas com muita dificuldade, com muito amor. E tem um ponto assim que a gente vê que tanto o Chão de Flores quanto esse aqui, o trabalho começou, na realidade, com a evangelização de crianças. O Chão de Flores não tinha... Era debaixo da árvore. Juntava era duas irmãs, nossa, que evangelizavam as crianças debaixo dos abacateiros. E a gente morava numa casa, que era de madeira. Quando construiu a nossa, desocupou essa casa, que foi onde começou as reuniões do Chão de Flores. Mas, anteriormente, era feito debaixo das árvores. E aqui no Monte Alverne também, no início, quando ele comprou aqui, tinha um barracão lá embaixo. E os estudos eram feitos à noite, da obra do Pietro Baldi, o Belchior, a Marcinha chegou a participar, o Íris, né? Teve outros companheiros. O Renatinho ainda era criança nessa época. Então, os trabalhos começaram assim. E o trabalho de evangelização também, porque em volta aqui moravam algumas pessoas muito carentes, que aqui era uma área bem desprotegida de amparo, né? Tinha muitas pessoas carentes. Então, esse trabalho começou com a evangelização também. E a sopa que a gente fazia para distribuir no sábado. E as reuniões começaram a ser feitas no barraco. Depois, ele fez algumas tendas, né, cobertas de palha, a tenda do Tagore, onde se reunia também para algum estudo durante o dia. E assim foi começando o trabalho do monte, e depois a construção dessa sede aqui, que foi feita aos poucos, com dificuldade, e hoje está essa obra aqui. Materialmente, são poucas construções, muito simples, né? Comparando com outras instituições que têm, mas a simplicidade era uma característica do Ariston, de fazer com muita simplicidade, mas com muito amor. O Francisco estava falando, assim como o Sérgio, das três instituições que são irmãs, né? E aqui no Monte, como nós sabemos através do Chico, né, que existe um hospital espiritual, né? O hospital é coordenado por Francisco de Assis, mas a gente sabe que esses hospitais espirituais eles não são igual os das terras aqui, pequeno, né? Às vezes pode ser uma colônia. E essa área, às vezes, abrange um espaço muito grande aqui, no espaço. E precisa de ambiente favorável, com a vibração, para que possa ser mantida essa instituição espiritual. Então, esse espaço ele pode se expandir até o Alta de Souza, até o Chão de Flores, porque o trabalho espiritual é muito grande. Se nós formos contar que as pessoas encarnadas que já foram atendidas no Monte Alverne são milhares, mas a gente não imagina a quantidade de espíritos que já foram atendidos por essas casas. Então, são milhões. Então, é isso que eu tenho que dizer. Meu irmão, ele disse, para a minha vez, que ia fazer um jardim, e ele realizou o sonho dele. As obras são simples, mas os jardins são imensos aqui, muito bonitos. É só isso. Obrigado. É isso. Ivan, e nessa história que você contou, né, que envolve seu pai, João Teles, né? Eu lembro que o Aristão também contou que aí nos comentários dele, viu, Giovan?
ele falou: meu filho, você vai plantar espírito aqui nesse lugar, porque só pode dar para espírito, né? Então, a gente vê que o Ariston herdou, né, essa coisa do contar piada do seu pai, João Teles. Então, dando prosseguimento, a gente vai convidar aqui o Antônio Borges, que é um trabalhador da casa, nosso amigo, e que conhece o Ariston lá dos sertões da Bahia, naquelas regiões de Feira de Santana, por ali, né, Borges? Foi por ali que você conheceu o Ariston, né? Conta um pouquinho aqui para a gente, e aí a gente vai pedir mesmo, que é curtinho aí, porque o tempo andou. É um prazer, é uma honra falar do nosso irmão, do meu irmão Ariston. Eu serei breve, porque eu sei que está muito tempo. Então, nós somos de lá de Feira de Santana, Bom Fim de Feira ali muito próximo, somos conterrâneos. E eu só vim para Brasília em 2008, a trabalho, e já na primeira semana eu já vim para aqui e aqui estou desde então. E eu queria dizer o seguinte, olha, eu falando por mim, eu não quero falar pelas pessoas, nós espíritas, nós sabemos que nós na verdade, vivemos uma experiência espírita, de espírito encarnado. Nós não temos vida, nós temos encarnação. E talvez por eu não conhecer muita gente, me perdoe se eu vou ferir alguém, mas a pessoa, ou o espírito encarnado, que tinha consciência de que era uma vida de espírito, era Ariston. Por mais esforço que eu faça, para mim é tudo conceitual, eu sei falar sobre as coisas, sei viver, tenho opinião, posso fazer citação, leio tudo, mas eu não tenho essa consciência, eu ainda me vejo vivendo uma vida como se eu fosse Antônio Borges Andrade. Eu posso, isso seria um ponto, mas então vou contar umas duas breves passagens, assim, com Ariston, que tem sempre coisa pitoresca, porque são questões de cunho espiritual que, apesar da gente dizer que achar natural, na hora que acontece sempre nos surpreende. Um dia vínhamos eu, Ariston, Sérgio Miller, do Congresso Pietro Baldo de Franca, não era, Sérgio? No carro. 2015. Ariston, como era assim, vivia pensando, vivia no mundo espiritual, então a gente sempre dirigia para ele, né, porque eu tinha medo dele se esquecer que estava encarnado e que estava dirigindo um carro. Era bem assim mesmo. Aí ele andou muito na casa de Chico Xavier em Uberaba, né, muito. Aí ele saiu e disse: "Boys, vamos entrar em Uberaba, que eu vou lá fotografar à frente da casa de Chico. Eu não vou chamar, esses dias Eurípides não estava assim muito bem e tal, então eu não quero importuná-lo desta vez, né, Eurípides, filho do Chico. Aí vamos nós, né, sair para cá, assim, que não fica muito longe da pista, considerando que Uberaba, né, assim, aí a gente foi. Aí eles entra aqui, sai ali, sai acolá. Isso era de manhã, a gente estava vindo de Franca, interior de São Paulo. E cadê a casa de Chico? Nós não achávamos. Domingo pela manhã, assim, ainda eram assim, 7, 8 horas da manhã, a rua também não tinha movimentos, não era um local de movimento, não tinha quase ninguém. Era um dia de domingo, bem posto. Era um dia de domingo pela manhã. E a gente rodando, mas intrigantemente rodando, porque eles andavam lá. Não é isso, ele andou a vida toda, a vida inteira, caminho de casa. Né? E aquilo intrigando a gente, e aí já se tornou, a gente vai ter que encontrar, não vamos embora daqui sem encontrar a casa de Chico Xavier. Não tinha. Aí nós, parando assim numa rua, vai seguindo, então, tinha a rua cruzando, então reduzimos a velocidade na esquina, para ver se vem carro. Aí tinha uma senhora assim na calçada e disse: "Olha, a casa é aquela lá, olha lá o nome, a casa de Chico." Aí a gente ficou intrigado, nessa, a gente ficou ali, disse: "Vamos lá." Aí saímos também, não paramos para perguntar. Quando a gente parou na frente da casa de Chico, Eurípides ia abrindo a porta. Ariston, quando se posicionou para fotografar, Eurípides abriu a porta. "Oi, como é que vocês estão? Tudo bem?" E tal. E entramos e passamos o dia quase inteiro lá na casa de Chico Xavier. Quando é na quarta-feira aqui, a gente... Enfim, aquela senhora na esquina intrigou a gente, mas a gente também deixou. Encontrou a casa de Chico, que era algo que nos ocupava mais a mente.
Aí, na quarta-feira, Chico incorporado aqui no instante, Borges, aquela senhora lá na esquina era eu que estava segurando. Eu havia segurado vocês ali, aguardando que Eurípides terminasse de tomar banho, fazer a barba, para coincidir na hora que ele ia sair, vocês estavam lá. E eu é que estava na esquina para indicar a casa a vocês. Então, são coisas que, sabe, nos surpreendem, porque isso era Ariston, ele vivia numa perspectiva espiritual. Ele era um espírito humanizado, ele não era um humano tentando se espiritualizar, que é o contrário. E, brevemente, uma outra da farmácia. Mas isso lá, assim, não sei que ano exatamente, porque quando a gente vai ficando assim, lá menos jovem, né? Eu já sou jovem há muito tempo, a gente esquece os anos, mas algo, sei lá, 10 anos atrás, ou mais um pouco, eu estava em Aracaju, na casa da minha filha. Aí, lá pela madrugada, chegou uma entidade e fez: Borges, precisamos que você vá lá para o Monte Alverne, estamos precisando de você lá. Aí, aquele, né, espiritualmente, tá. Aí cheguei aqui na frente, um pouco ao lado ali do memorial. Aí Ariston, lá pela madrugada, falou assim: Borges, eu tenho um dever, uma missão, um compromisso, e fica aí para receber quem vai chegar aí. Aí ele saiu, aí quando eu olhava, aqui é uma multidão, um número de espíritos que fica aqui embaixo dessas árvores, sendo aconselhando, chorando, pedindo ajuda, encarnado, desencarnado. Realmente um número muito grande. É uma multidão, por assim dizer, tá? Aí eu fiquei aqui, aí desceu uma nave especial, né? Aí a porta abriu, assim, uma nave arredondada, triangular, abriu as portas, assim. Aí os espíritos, né, a multidão toda, para ver, né, curiosa como somos, ainda numa perspectiva humana, por isso que estão aqui. Aí eu pedi: afaste um pouco, para quem descer aí saber que sou eu que vou recebê-los. Eu estou com o dever de... Então, se eu ficar no meio de todo mundo, ele vai ficar sem saber quem é. Aí eles obedeceram, afastaram, e eu fiquei um pouco mais em destaque, assim. Desceu um casal com um aspecto humano, com roupas assim, com muitos tecidos, tá certo? Como que sugeria um aspecto indiano, mas também não era. Bom, mas uma coisa muito, muito suave. Aí o Senhor fazia assim: que lugar maravilhoso, né? Me cumprimentou, só que ele pronuncia a sonoridade, era uma sonoridade que não tinha nenhuma identidade com nossas sonoridades, ainda que fosse outra língua, uma sonoridade diferente, só que se traduzia no interior da mente, traduzia aquilo. Pois é, eu sabia o que ele estava falando. Que maravilha e tal. Eu disse: você quer conhecer as instalações? Eu disse: não, olha, eu ainda tenho outros compromissos, eu não posso me demorar muito. É porque eu vim aqui porque é o seguinte: ainda que não seja assim uma coisa impressionante, mas com a evolução espiritual, a vida nos últimos tempos e tal, essa evolução também altera a biologia física. A biologia física, por redundância, a biologia também se altera. E os encarnados estão precisando de princípios ativos já um pouco diferente do que recebiam em períodos anteriores. Aí eu preciso ir à farmácia para potencializar esses princípios ativos aqui do Monte Alverne. E saímos andando, eles eram um casal, eu aqui, e aquela multidão, e fomos até a farmácia, mas de lá na farmácia eu já não foi permitido trazer a memória. E é isso, as histórias são muitas e eu sou muito grato. Ariston, dentre tantas questões, essa é a mais importante para mim, um exemplo. Desejo, minimamente, tomando consciência de que eu estou numa encarnação. Essa encarnação é um projeto, tudo que me ocorre é porque é para acontecer, e entregamos a vida ao Pai Maior sob as orientações do Divino Mestre Jesus. Muito obrigado, Ariston. Muito obrigado, Chico. Obrigado, Borges. E aí, para a gente finalizar essa parte, gente,
A gente vai pedir para a Isa compartilhar rapidamente com a gente também, né, as suas experiências desde que ela veio do outro lado do Oceano Atlântico, porque ela não nasceu aqui. Inicialmente, eu quero agradecer a presença de todos e também da espiritualidade amiga que está aqui. Certamente que Tom está aqui, nosso querido Langerton também, e Chico, os três hoje no plano espiritual. Mas eu conheci o Tom em 88, numa palestra no Centro Espírita que eu frequentava, Farol Divino. E lá na minha cidade, Viana do Castelo. E lá nos conhecemos, ele veio para o Brasil e eu fiquei lá, né? Aí, passados uns meses, ele me mandou um jornal da Comunhão Espírita para mim. Aí eu estava passando umas dificuldades e eu tentei escrever para ele, só que eu não sabia o endereço dele. Ele não colocou o endereço. Então, eu mandei a cartinha para o endereço do jornal. O jornal era da Comunhão, então a carta foi tirar a Comunhão Espírita. Como o Tom fazia todos os meses uma palestra lá na Comunhão, um dia que ele chegou, a moça disse: Ariston, tem aqui uma carta para você. Aí, quando ele recebeu a carta, ele me ligou. E a partir dali a gente se foi falando, e passado 9 meses, o Tom foi a Portugal e nós casamos em março de 89. E em 89 eu vim para o Brasil. Só que ele não me disse que ele iria primeiro, que eu iria ficar, senão acho que eu não tinha vindo não, viu? Que não é fácil. Mas então foi assim, eu que convivi muito com ele, Tom realmente era um espírito superior, um espírito de luz, muito simples, muito simples. Ele muitas vezes ele se omitia, sabe? Eu ficava assim vendo, mas era uma pessoa que sempre otimista, alegre, com muita fé. E como o Van falou, a gente foi fazendo tudo com o maior sacrifício, mas era uma alegria imensa. Eu acho que a alegria é aquela alegria que Jesus, quando estava aqui, através do seu evangelho, dos seus apóstolos, transmitia isso aí. Então, havia muito amor, muito carinho por todos. E veja que tem pessoas desde 89 até aqui, né? Então, e nesse momento eu também quero homenagear Djalma Argolo, que fez a palestra de inauguração do Monte Alverne no dia 21 de abril de 1985. O nosso querido Chico, nós íamos lá muitas vezes, né? E sempre íamos, sempre que podia, e eu gostava muito de ir a Chico. Então, Chico desencarnou no dia 30 de junho de 2002. E no mesmo ano, passado um mês, Chico já começou a aparecer por aqui. Então, de lá até o dia que ele desencarnou, Chico dava mensagens aqui, né? Aí, de repente, nós perdemos Chico em 2002. Perdemos o nosso querido Langerton em 2003. E Tom foi em 2020. Foram, assim, perdas, ausência, mas a gente sabe que eles estão presentes. O filme que foi passado aqui, eu me emocionei hoje muito pela manhã, quando assisti no Café da Irmã Dulce, porque registra momentos muito importantes, sabe? Que realmente estão na nossa alma, no nosso espírito, e que jamais esqueceremos. Então, a gente tem muita saudade, mas as lembranças são muito boas, e ele continua presente, nos dando força, coragem, e o Monte Alverne, acho que está cumprindo a missão que tem que cumprir, né? Com a presença de todos. Todos são muito bem-vindos. Cada um de nós deve sempre convidar outras pessoas. E aqui são recebidos, né? Com amor, com carinho, fazendo o melhor. Então, eu agradeço a presença de todos, o coral hoje aqui. Muito obrigada a todos. E que possamos todos juntos, o Chão de Flores, a Alta de Souza, o Monte Alverne, todos juntos, irmãos unidos, numa grande família do amor. Muito obrigada. Obrigada, Isa. Então é isso. Então, com isso, finalizamos essa parte dos relatos. E aí passamos aqui ao Acácio para dar sequência para o último momento da noite. Obrigado, gente, pela atenção. Obrigado, Renato. Então, nós vamos passar agora para o coral Luz Divina, do Centro Espírita Chão de Flores.
sob a regência do nosso irmão Nirásio Araújo. Então, agora, nós passamos então para o nosso coral. É com vocês. Pessoal, boa noite. É com muito prazer que a gente está aqui. Casas Irmãs, igual vocês estão falando, eu não conheço a história, estou conhecendo agora essa história maravilhosa de vocês aqui. Tem muito tempo que eu estou em Brasília, mas eu não era, tão conhecedor da doutrina espírita. Hoje eu conheço mais um pouquinho a minha esposa, que é desde criança, a Eda, que é palestrante nessa casa também. Então, assim, eu fiquei realmente contente com a história que eu ouvi aqui. Então, nós vamos executar hoje 2 músicas. O nosso coral, ele tem 3 anos de vida, então ainda é uma criança. A gente está lutando para poder buscar as harmonias. A gente sabe que a música é um trabalho constante e que a gente, para chegar a uma certa, não é uma perfeição, mas uma possibilidade de poder ouvir, esses toques musicais, porque são sutis essas percepções musicais, A gente sente, mas aí quando a gente vai trabalhando cada vez mais, a gente vai inteirando com a música e vai cada vez sendo mais gostoso. É isso? A arte é algo que sempre expressa beleza, mas a arte espírita tem uma conotação além. Leon Denis, no livro Espiritismo na Arte, nos diz que o som, o ritmo, a harmonia são forças criadoras. Se nós pudéssemos calcular o poder das vibrações sonoras, avaliar sua ação sobre a matéria fluídica, sua forma de agrupar os turbilhões de átomos, chegaríamos a um dos segredos da energia espiritual. A cada dia, quando o dia nasce, busca a paz na prece e ao Pai agradece pelo despertar. Cada novo dia é uma nova estrada, chance renovada de recomeçar, refazer caminhos, repensar o viver e seguir servindo, novos rumos, novo ser. E dia a dia, ama, cresce, avança. Na luz da esperança, vais com Deus vencer.
Pela beleza do mundo, pela beleza que há no chão e a beleza que há no céu, pelo amor em profusão que emana da tua mão. Ouve agora, ó Deus de amor, este canto de louvor. Pela beleza que contém cada dia que nos dá, pássaros, flores, rios também, chuva, estrelas, sol e mar. Ouve agora, ó Deus de amor, este canto de louvor. Pela alegria do amor que aos pais e irmãos nos dão, pelos amigos que ao redor tão gentis e amáveis são. Ouve agora, ó Deus de amor, este canto de louvor.
Então, assim, caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos encerrando a atividade desta noite. Os nossos agradecimentos a todos aqueles que aqui trouxeram o depoimento desse trabalho dedicado à causa de Jesus, aqueles irmãos fervorosos que nos traz alento, muito ânimo para perseverarmos na nossa caminhada. E por fim, o nosso agradecimento ao coral Luz Divina, com esse encerramento aqui maravilhoso, esse momento de paz, de harmonia, que ele traz para a nossa atividade da noite de hoje. E, como última atividade, nós convidamos os nossos irmãos, os médios da casa, para se posicionarem aqui à frente, para o passe coletivo dessa atividade da noite de hoje. Então, nesse ambiente lindo, maravilhoso, espiritual, os médios vão aplicar nesse momento paz a todos aqui presentes. Gratidão à espiritualidade que aqui se encontra, ao fundador dessa casa, Ariston Teles, nosso querido Tom, por tanta beleza que nos proporcionou o trabalho espiritual. Onde quer que ele esteja, que receba de cada um de nós o nosso amor, o nosso carinho, a nossa gratidão. Que tudo faremos para que o Monte Alverne a cada dia seja mais luz, mais amor, no clima da paz, da simplicidade e da humildade. Que Jesus, nosso Mestre, possa estar sempre em nossas vidas, iluminando os nossos caminhos, principalmente nesses dias tão difíceis em que vivemos. Que possamos ter sempre uma palavra amiga a cada um, ter amor no coração, alegria, distribuindo a todos com quem compartilham os nossos dias. Que essa paz possa chegar a todos os irmãos que se encontram hospitalizados. A todos, Senhor, que necessitam de um conforto espiritual. E que nós possamos ser sempre instrumentos de paz, de amor e de bondade. O que Jesus quiser que nós possamos cumprir aqui, sempre nessa casa, com a ajuda de todos os companheiros. Que na noite de hoje, toda a grande família Monte Alverne possa ser visitada durante a noite e receber todo o amparo e proteção espiritual que necessitamos. Muito obrigada por tudo, Senhor. Que assim seja.